essa medicação, mas você vai prometer para mim que você vai entrar na primeira igreja que você encontrar, vai entrar e vai se confessar. Ela, evidentemente que ela levou um susto. Imagine um médico mandar eu confessar, né? Fala, pô, esse cara é louco, né? Mas ela foi. Vocês podem, a doutora não está aqui, mas que ela estava comigo o dia que eu chamei ela, vem aqui, ó, vem ver essa menina, faz 20 dias que esteve aqui comigo, olha, voltou e voltou curada da depressão. Então, olha, veja como é importante a confissão. Ela foi confessar, ela precisava abrir. Para mim, ela se confessou, mas não vale para mim. Para mim, como ser humano, ela contou para mim, como médico, como pessoa que tem experiência em atender pessoas, né? Não valeu aquilo para mim. Ela tinha que ter alguma coisa espiritual, alguma coisa direta com Deus, onde ela teve o perdão do pecado dela e se curou. Então, veja só, a cura, então, depende da gente, né? Depende da nossa oração. E tem um terceiro fato que é uma cura, que é o mais comum. O mais comum para a gente ter cura é através do médico, através do medicamento. Isso está na palavra. Eu vou até ler para vocês. Se vocês quiserem, abram aí. Eclesiástico 38. Quando eu aprendi, quando o Frei Jorge da Paz, que é uma pessoa maravilhosa, e foi nosso diretor espiritual por muito tempo, e foi, na verdade, foi o padre que me levou à conversão. O Frei Jorge, ele sempre falava, você lê esse Eclesiástico 38, que isso aqui é uma honra que Deus faz, é uma carícia que Deus faz para os médicos. E realmente ele fala assim, olha, honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Toda a medicina provém de Deus, e ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra, e ele é admirado na presença dos grandes. Agora veja só, o que ele fala aqui. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor, que te curará. Afasta-se do pecado, reergue as mãos, purifica teu coração de todo pecado. Se você está doente, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, rezar, agradecer a Deus, louvar a Deus, procurar um padre e se confessar. Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando. Oferece um incenso suave, quer dizer, faz uma oração, quer dizer, você faz uma oração, você comunga, você faz tudo o que tem que dizer. Depois ele fala assim, em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus, que ele não te deixe, pois a sua arte te é necessária. Então veja só, Deus fala isso. Estou doente, reza, pede para que Deus te dê um médico que possa te orientar, um médico que possa te curar. Oriente, peça. Isso é sempre importante, a gente, antes de procurar um médico, você rezar pelo aquele médico que vai te atender. Nós precisamos de muito de oração. Nós, médicos, precisamos muita oração, porque a gente trata do ser humano, que é a obra-prima de Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. A gente trata daquilo que é a primazia de Deus. Então, rezem pelos seus médicos, peçam para que Deus ilumine, que vocês encontrem um médico exatamente aquele que você precisa para a sua doença. Porque assim, em seguida, você tem que procurar um médico, ele fala até o final, aqui, virá um tempo em que cairás na mão deles, dos médicos, e eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio, a saúde, segundo a finalidade de sua vida. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. E tem outra coisa, tem muita gente que tem tabu com relação a remédio, né? Nossa Senhora Aparecida, é uma coisa louca. Quando chega no consultório, doutor, não posso tomar esse remédio. Não, doutor, não posso tomar remédio, faz mal. Olha, tinha uma senhora que reclamava tanto para mim, olha, eu tenho uma paciência de jovem, sinceramente. Eu agradeço, eu louvo a Deus pela paciência que às vezes eu tenho, porque
Pelo amor de Deus, ela chegava, toma isso aqui, dá dor de cabeça. Toma isso aqui, tem alergia. Remédio antialérgico, ela tinha alergia. Sério. Sabe o que eu fiz? Um dia eu não aguentei. Eu peguei, tem umas capsulazinhas na minha mesa, eu abri, tirei todo o pozinho de dentro. Tive cuidado, olha que paciência, tirei um por um, pus num vidrinho, dei para ela, falei, a senhora vai tomar esse remédio, que a senhora vai ver que maravilha. Ela tomou e disse, doutor, me deu tanta alergia que não aguento, dor de cabeça. Eu falei, quer ver, me dá o remédio que a senhora deu. Eu abri e falei, não tinha nada dentro aqui, está vendo? Ela ficou com uma cara, né? Você imagina a cara, não posso nem falar o nome, né? A cara que ela ficou lá. Nunca mais ela teve problema. Muita gente tem esse problema. Por exemplo, olha, remédio para colesterol. Você sabe, colesterol alto dá infarto. Tudo que vocês ouvirem falar, ao contrário do que eu estou dizendo, é mentira. Tudo que vocês ouvirem falar na mídia, na imprensa, que colesterol alto não leva a infarto, é mentira. O colesterol elevado, a pessoa que tem colesterol alto, ela tem 3 a 4 vezes mais chance de ter infarto do que as pessoas que não têm. E você tem que tomar remédio. Você faz uma dieta de 3 meses, se o colesterol não abaixa, você tem que tomar remédio, porque a gente precisa do colesterol. O organismo nosso produz o colesterol, porque colesterol, ele faz parte da membrana das células, faz parte dos hormônios, a gente precisa do colesterol. Prova que o organismo nosso produz 70% do colesterol que existe no sangue. Só 30% que vem da dieta. Então é por isso que às vezes fala, bom, eu não como nada de gordura, só como verdura, tudo meu colesterol é alto. Claro, porque você tem um problema genético, você tem um problema familiar, que está te levando ao colesterol alto. E você tem que tomar um remédio para baixar esse colesterol. Tudo bem, não é todo mundo que chega comigo no consultório que eu já vou dando remédio, não é assim. O cara chega com colesterol alto, acima de uns limites, que são padronizados pela Sociedade Americana e Brasileira de Cardiologia. O que a gente faz? Você dá 3 meses para o indivíduo, você faz dieta, você faz exercício físico, se depois ele volta com colesterol alto, a gente tem que dar remédio. E a medicação é a estatina. Aí é o drama das pessoas. Meu Deus do céu. Vai ler a bula e dizer que dá dor muscular. Aí não posso tomar que dá dor aqui, dor ali, dor ali. Eu falei, olha, é uma questão de escolha, né? Se você não tomar aquilo, você provavelmente vai ter um infarto nos próximos 10 anos. E às vezes a dor é porque a pessoa ouviu a comadre falar que tomava remédio, dava dor. Você imagina, a mulher está fora de peso, tá? Não faz atividade física nenhuma. Fica o dia inteiro só em casa fazendo comida, isso, aquilo, mas não tem exercício físico que ela faça. Está meio, como quando dizia o Padre Léo, né? Está fortona, né? É claro que ela vai ter dor muscular, vai ter dor articular, vai ter tudo isso. Agora, a hora que toma o remédio, ela vai achar que é o remédio que está doendo. Então, veja bem, quando vocês receberem uma prescrição médica, vocês têm que seguir exatamente aquilo que está na prescrição. Porque está escrito aqui na palavra de Deus, olha, o homem prudente não despreza os medicamentos. O homem prudente não despreza medicamentos. Depois não adianta você dizer, ai meu Deus, por que eu tive um derrame? Você não teve porque você não quis. Você teve porque você quis, é porque você fez tudo errado. Então, Deus cura através do milagre, como eu falei, que é raro. Deus cura através de coisas, mecanismos que nós temos de nós mesmos, que você pode potencializar através da oração. E Deus cura através dos remédios, do médico e dos medicamentos. Eu sempre peço para os meus pacientes, quando eu dou um medicamento novo, tá? Principalmente para depressão, sabe? Remédio para depressão é difícil para burro. Você fala, doutor, mas por que você trata depressão se você é cardiologista clínico? Porque as pessoas chegam no consultório médico, a gente trata, eu, como muitos colegas nossos, nós tratamos um paciente, nós não tratamos uma doença. Eu não trato o problema do coração, eu trato um paciente que chega ali sofrendo para mim. Então, se ele tem um quadro depressivo, por que já vou mandar psiquiatra, vou mandar encaminhar? Não, isso é uma falta de responsabilidade médica que, lamentavelmente, vem acontecendo no Brasil, por conta dessa fragmentação da medicina.
Você tem um médico que cura da orelha direita, tem um médico que trata da orelha esquerda, tem um médico que... Não é assim? Aí vai num cara, o cara fala, não, não é comigo. Você vai procurar um endócrino. Chega no endócrino, não, não é comigo, vai com você. Então você fica pulando, e cada médico que você vai, você ganha uma receita. Vai no outro, nem olha a receita, já vai aumentando. De repente você chega em casa, aquele monte de remédio que vem. Eu falo isso porque eu recebo paciente que vem assim para mim. E eu adoro tirar remédio das pessoas, né? Porque às vezes o cara toma o mesmo remédio, o mesmo princípio ativo, com 2 nomes, está tomando. É lamentável isso que acontece. Então a gente tem que, saber entender um pouco, e vocês não podem, deixar de tomar medicação, então fica difícil isso. Agora, claro, chega para mim, eu tenho que atender aquele paciente que chega em depressão, eu tenho que atender aquele paciente que chega em ansiedade, pelo menos num quadro mais tranquilo. É evidente, quando o quadro é mais importante, eu tenho que, obrigatoriamente, eu tenho que encaminhar para o psiquiatra. Eu tenho na minha equipe, eu tenho um psiquiatra que atende as pessoas. Lógico. Agora, quando você dá o remédio, o primeiro remédio da depressão, é um problema sério. Porque às vezes a primeira pílula que você dá para a pessoa, dá efeito colateral. E dá mesmo. Mal-estar de estômago, dá tontura. Um comprimido que toma dá isso. O efeito benéfico do remédio demora às vezes 2 semanas para dar. Então isso é difícil. Às vezes o sujeito chega... Eu sempre gosto de explicar, olha, você vai ter esse efeito colateral, você tenta, segura a bala aí, segura a barra por 3 dias, isso pode passar, se não passar, você me telefona. Agora, só depois de 2 semanas é que pode ter realmente o efeito e a pessoa começar a se melhorar. Mas depressão é doença chata de tratar. A depressão, na verdade, como é que a gente sabe que a pessoa está com depressão ou não? Tristeza é uma coisa normal, não é? Você ficar triste, você ficar alegre, isso faz parte do psiquismo nosso. Mas você fica triste um dia, o dia seguinte já está bom. Na depressão, o sujeito tem aquele mau humor, humor deprimido, que chama, por vários e vários meses, até 6 meses assim. Então o cara acorda de mau humor, nada está bom, a vida está ruim, não tem vontade de fazer nada, perde o prazer pela vida. Perde a vontade de comer, ou às vezes come demais. Às vezes a pessoa tem sono exagerado, ou às vezes não tem sono nenhum. Mas na verdade, o sujeito perdeu o sentido da vida. Ele não tem vontade de nada, nada está bom. Então, a coisa vai piorando, sabe? De repente começa a pensar coisas ruins, pensamento suicida, como quem diz... Minha vida não tem jeito mesmo, eu só dou trabalho para minha família, melhor eu morrer. Pensa assim. E tem gente que até se mata, tá? O suicídio é uma coisa que acontece com depressão e é triste. Olha, eu tive a oportunidade, você vê, depois de 42 anos de médico, o que eu já não vi na minha vida, não sei, porque eu sempre trabalhei com clínica, sempre trabalhei em urgência, sempre gosto muito de fazer isso, sabe? Sempre gostei, até agora gosto. Eu trabalho 12 horas por dia, graças a Deus, graças a Deus. E uma vez eu estava de plantão, aí nessa época eu trabalhava, tinha um pronto-socorro, e teve um chamado de um paciente que eu já conhecia até, era um paciente que tinha sido operado do coração, e teve alta, e vocês sabem, depois que a pessoa opera o coração, nos 3, 4 dias, ele pode ter uma depressão. Sabe, primeiro ele fica naquela euforia, eu vou operar, vai ser isso, vai ser aquilo. Quando ele acorda, do pós-operatório, vê, deu tudo certo, sabe, aí pode vir depressão. E esse senhor era um alemão, que tinha estado na guerra, e ele morava em Santo Amaro, que é um bairro de São Paulo, onde moram muitos alemães, e quando eu cheguei na casa dele, ele morava num sobradinho, sabe que aqueles que tem aquela escada de madeira que sobe na parte de cima, ele estava enforcado naquela parte. Ele mediu exatamente a altura do balaústre da escada até o chão, sabe, descontou a altura dele e fez a corda, estava enforcado. Depressão é isso. Então, quando alguém chegar para vocês e falar, com pessoa com depressão, falar,
eu vou dar fim na minha vida, vou dar cabo na minha vida, leva correndo para o psiquiatra. Leva correndo para o psiquiatra. Esse negócio de dizer que peru que morre na véspera, que ninguém aqui, quem avisa que está querendo chamar atenção, não é. Uma vez, eu estava em casa, olha só como é importante a oração nessa história. Ó. Eu estava em casa, pena que a doutora não está aqui, senão ela me ajudava a contar essa história. Eu estava em casa, ligou uma paciente que era uma gordinha que estava fazendo tratamento com a doutora, e ela estava usando um negócio de passar no rosto, assim, para tirar aquelas espinhas, tudo aquele remédio que leva à depressão. Essa moça liga para mim, fala assim, Dr. Roque, olha só, eu estou aqui em casa, eu moro no 10º andar, estou na minha janela, eu vou me jogar. Meu Deus, o que eu ia fazer com aquilo? Chamei a Gisela correndo, falei, amor, vem cá, me ajuda essa. Pega o telefone, ela conhecia a mocinha, fica rezando com a moça, conversando com ela, que eu vou ligar pelo telefone fixo, falar com o pai dela. Eu liguei, falei com o pai, falei, arrebenta a porta da sua filha que ela vai se jogar. Ele chegou lá, ela estava na janela caindo. Nós pegamos essa mocinha, levamos para o hospital, tratamos e tudo, graças a Deus, conseguimos salvar essa pessoa. Você vê, depressão acontece isso, é coisa séria. Seríssimo, e era uma depressão simples, não era aquela depressão grave da pessoa, é que de repente a coisa começa a piorar, pode levar à morte. Então, depressão é sério. Agora, veja só, tem alguns mitos da depressão. Por exemplo, ninguém gosta de assumir que está com depressão. É muito comum, às vezes, na família, o pai não aceitar que a filha está deprimida, o marido não aceitar que a mulher tem depressão. O pai chega, não, isso, depressão é coisa de gente fraca. Isso aí é frescura de mulher para aparecer. Não é isso que às vezes falam? Às vezes falam que aquilo é até uma invenção. A coitadinha está ali em casa, não quer sair de casa, não tem força para sair de casa. Não é que ela não quer, ela não tem força para sair da cama. Às vezes fica na cama o dia inteiro. Ou se vai fazer as coisas, faz com uma força tão grande, sabe? Que às vezes ela tem até que, ela sai muito cansada, se cansa fácil. Depressão é doença, é uma doença mental. A pessoa com depressão não é uma retardada mental. Todo mundo acha. Você acha que você gostaria de ficar o dia inteiro na sua cama, com a luz apagada, sem comer, sem tomar banho? Claro que não. Você não é um retardado mental, você tem uma doença mental. Você tem uma doença por falta de transmissor, de neurotransmissor. São substâncias produzidas no cérebro que dão a alegria, que dão o prazer, tudo isso. Então, depressão é doença e muita gente acha que não é, até agora. Às vezes, uma das coisas piores que tem amor, estava contando para eles, da história daquela menina que estava se matando, lembra? Que você lembra que você pegou o microfone? Não, simplesmente o seguinte, a menina no telefone liga para o Dr. Roque e fala assim, eu estou aqui perto da janela, no 10º andar, eu vou me jogar. Aí o Dr. Roque passa o telefone para mim e foi, lógico, pegar eu fiquei, porque ela também era minha paciente, mas aí é que ele foi chamar o pai para arrombar a porta e poder interná-la, né? Mas, ó que sufoco. Isso acontece, né? Você vê? Então, mas tem alguns mitos de depressão, né? Por exemplo, o que eu estava falando. A pessoa chega e fala, vamos sair. Você tem filhos, seus filhos gostam de você. Você tem um marido que não sei o que lá. Você tem uma esposa maravilhosa, não é isso? Vamos sair, papapá. Aí a pessoa sai, a velhinha então está em casa deprimidinha, porque o marido morreu, está lá sozinha, os filhos não cuidam dela. Aí chega, não mamãe, vamos sair. Não, tem seus, vamos sair. Aí, então, que é coitadinha, ela se arruma a muito contragosto, sai com a família, aí ela passa mal, se sente mal, estraga o passeio da família e tem que voltar. Então, não adianta você forçar a pessoa a fazer as coisas que você acha que é bom. Você precisa entender que ela está passando por um processo, uma doença mental, que tem que ter um auxílio médico, tem que ter um auxílio psicológico e tem que ter um auxílio espiritual.
A melhor coisa que nós cristãos fazemos para uma pessoa deprimida é a gente dar o ombro para ela chorar. É dar o ombro para ela deitar e chorar. E a melhor coisa que a gente faz também é você rezar pela pessoa deprimida, pois o deprimido não tem vontade de rezar, não tem vontade de nada. Então reza, ore pela pessoa do seu lado, respeite a doença que a pessoa está tendo. E quando, se eventualmente, eu repito, se ela falar que vai se matar, se suicidar, corre, leva ao pronto-socorro, leva ao psiquiatra urgente. Isso pode acontecer mesmo. E por que eu tenho depressão? Olha, tem vários tipos. Tem um tipo de depressão que acontece uma vez. É pontual, é circunstancial. É quando tem uma perda afetiva, uma perda amorosa, uma perda financeira, uma situação que acontece, a pessoa se trata, passa um tempo, e depois ela se cura. Então é um tipo de depressão que tem cura. Tem um outro tipo de depressão que já é mais complicado, que são que as pessoas nascem com o gene da depressão. É a depressão crônica. É a pessoa que desde pequena, ela já é triste, aquela menina que não tem muita relação social, aí ela vai crescendo, vai sempre tendo crises e crises. Essa pessoa, ela tem aquilo que eu falei, depressão crônica, ela vai ter a vida inteira, mas a gente controla, a gente compensa. Existem várias terapias hoje, modernas, muito mais modernas, que a gente pode considerar. Os psiquiatras hoje têm técnicas impressionantes para tirar desse tipo de depressão. Mas quando eu estava vendo uma pessoa desse jeito, que essas depressões, geralmente eu encaminho para o psiquiatra, porque a gente não tem muita habilidade. Eu tenho, claro, você tem que ter bom senso, tem que ter um critério ético, né? Eu vou até aqui, daqui para frente, vai para o psiquiatra, porque ele vai, que não faz parte do meu conhecimento, da minha experiência. Mas, vendo um tipo de depressão crônica, e eu estava lendo, eu fiz uma correlação com aquela passagem do Evangelho, que está em São Marcos 9, de 1 a 8. Procurem aí na Bíblia. Mateus, desculpe, está errado o que eu falei. É Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. É a cura do paralítico. Vocês lembram? Alguns dias, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma multidão tão grande que não podiam encontrar lugar nenhum, nem mesmo junto à porta. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por conta da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito onde estava o paralítico. Veja só, como eu disse agora, às vezes você está com... A depressão é uma paralisia. Você não consegue nem sair da sua casa para você rezar, para você ir até Jesus. Você não consegue, porque você não tem força. Aí, a importância dos amigos, dos que vão carregar a sua padiola, os padioleiros de Jesus. Essa é a importância do cristão. Vendo uma pessoa deprimida, não ficar criticando, dizendo que você está assim, assim, assado, porque você tem... Não, é você tentar levá-la para Jesus, como aquelas pessoas fizeram com o paralítico. E aí, continuando, veja só. Então, veja só, primeira coisa, a gente tem que ser padioleiro de Jesus. Depois o que aconteceu? Aí desceram lá com o paralítico na cama. Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Como eu falei, a primeira coisa que a gente tem na doença é você fazer uma confissão. Então aqui, Jesus estava perdoando os pecados dele. Aí, ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode este homem falar mal assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo no seu espírito, nos íntimos pensamentos, disse-lhes: porque pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te,
toma o teu leito e anda. E Jesus fez isso. Chegou para o paralítico e falou assim: levanta-te, toma o teu leito, anda e vai para casa. Foi isso que ele falou? Toma o teu leito, anda e vai para a sua casa. Eu, quando li essa palavra, eu fiquei anos e anos meditando, porque é muito paradoxal para mim, na época, era essa palavra. Porque pensa bem você, se você está numa cadeira de rodas, paralítica, Jesus chega para você e fala assim: ó, levanta, minha filha, vamos, pula, sai daí, sai andando. Você levanta, anda. Aí ele fala: pera um pouquinho, não vai ainda. Pega a sua cadeira de rodas e leva junto com você para a sua casa. A última coisa que eu ia querer levar comigo era a cadeira de rodas, né? Que isso ia me fazer lembrar toda a vida de sofrimento que eu tive. Não é bem estranho isso? Fala: pô, mas peraí. Se eu tivesse uma situação dessa, eu não ia levar cadeira nenhuma para casa. Mas Jesus fala: levanta, anda e leva a sua cadeira, sua cama para casa. Por que que ele falou isso? Porque tem muitas vezes na vida que a gente tem uma doença crônica, a depressão crônica que a gente tem, sabe? Jesus pode estar curando a gente, está te curando da depressão, mas você tem que levar a depressão com você, porque você traz ela consigo no teu gene. O que você não pode deixar esta depressão tomar conta de você. Você sabe que você tem a depressão, você sabe que você tem possibilidade de voltar a ter uma crise. Você não pode deixar isso acontecer como? Tomando o remédio certinho, fazendo o tratamento psicológico, evitando as situações que façam você voltar a ter a depressão tomar conta de você. Então, você sabendo que você tem a possibilidade de ter aquela cadeira de rodas voltar para você, você se prepara. E como é que você está tomando remédio? Se encontrando com Jesus sempre. Que Jesus cura, não tenha dúvida. Mas é importante que você faça a sua parte. Mas é isso que eu falo de depressão. Agora, tem vários tipos de depressão a mais, né? Depressão do pós-parto, que é terrível, né? A mulher que tem o filho do 2º, 3º mês, ela começa a rejeitar a criança. Querer que a criança até morra. E às vezes até matando o filho. Uma vez uma pessoa me escreveu, dizendo que estava passando por uma situação dessa, que ela passava por umas situações onde o marido, por exemplo, estava descendo a escada com o filho no colo, ela ficava rezando, pedindo para que ele caísse com a criança. Ela colocava aquele beicinho, aquele Moisés, sabe aquela cestinho? Colocava na porta, atrás da traseira do carro dela, e deixava a porta aberta, para ver se numa subida escorregasse a criança, para a criança morrer. Mas isso é assim que acontece, que depressão pós-parto, a gente vê isso. Então é muito triste a depressão pós-parto, né? Você imagina a mulher querendo um filho, de repente começa a ter tudo isso. Existe, tem que tratar, tem que correr e levar essa mulher para o médico, para se tratar, tomar remédio, parar com essa mania besta que eu falo. É a coisa que o encardido fica colocando na cabeça de todo mundo, dizendo que remédio não é bom, que remédio é isso, aquilo. Isso é a coisa do encardido. O Padre Léo, tenho certeza que falaria isso, que se você não toma isso, você é uma verdadeira anta. Eu tenho certeza que o Padre ia falar isso. Mas tem depressão senil da idade, sabe, do velho, e tem a depressão da menopausa. Olha, a menopausa é triste, né? Quantas mulheres aqui estão na menopausa? Levanta o braço. Aí. É claro, acima de 50, 45, 50 anos, a mulher já entra na menopausa. Menopausa começa a sentir fogacho. É horrível aquele fogacho, né? Parece que você vai entrar num forno assim, né? Você imagina aqui, dessa temperatura quente, como é aqui, ela ter fogacho. Começa a suar, aí põe uma roupinha melhor, sua pra caramba, derrete toda a maquiagem, é uma coisa péssima. E durante a noite, eu acho que a menopausa, por outro lado, ela faz a vingança, entre aspas, do homem. Porque normalmente a mulher, quando a gente vai dormir, a mulher, antes da menopausa, você liga o ar-condicionado, ela diminui, não é? Não é assim mesmo? É ou não é? Cadê os homens aqui?
Não é mesmo? Você põe o ar-condicionado mais frio, a mulher levanta e diminui. Na menopausa inverte as coisas, né? Você deixa o arzinho ali, ela vai lá, mais frio, né? Porque ela tem o calorão, aquelas coisas horríveis, sua, acorda suada. E tem o lado, porque lógico, os estrógenos abaixo, os hormônios femininos abaixo, a incidência de doença do coração aumenta. Então a mulher na menopausa não é para se preocupar só com câncer de mama, câncer de ovário, de útero, não. A maior preocupação tem que ser a doença do coração. É o que mais mata a mulher, coração, AVC, derrame, infarto. Não é câncer de mama e não é câncer ginecológico, não. O que mais mata a mulher é infarto. Então vocês têm que procurar o cardiologista e o ginecologista depois da menopausa. E tem o lado do humor da mulher, né? A mulher fica de mau humor porque os estrógenos, eles regulam os humores. E tem aquele problema que acontece muito, que é a síndrome do ninho vazio, não é? Então veja só, a mulher, culturalmente, antropologicamente, a mulher existe para procriar. Ela cuida da cria dela, não é isso? Enquanto que o marido trabalha fora, provê o dinheiro que ela precisa para manter tudo isso. Então, basicamente isso, os serviços são separados. A mulher cuida dos filhos, o cara trabalha fora. Muito bom. Então, o objetivo da mulher são os filhos. Tudo é o filho, né? Quando é pequeno. Ela deixa de comprar coisa para ela para comprar para o filho. É ou não é verdade? Aí o filho casa, vai embora. A filha casa, vai embora. Outra filha casa, vai embora. Aquela casa enorme, que tinha um monte de criança, que tinha um monte de amigos e tudo mais, está vazia, né? Ela, o marido, e por azar o cara ainda aposentado, que está cheio de mania, né? Ela não vivia com o cara todo dia, né? Ela só vivia com o cara assim, excepcionalmente. Fim de semana, o cara trabalhava fora, ela ficava em casa. De repente, ela fica 24 horas com aquele cara. Que senta, põe o pezão na mesa e fica, meio-dia eu quero almoçar. Não é mesmo? E fica aquela coisa terrível. Você imagina a coitadinha dessa mulher. Aí ela fica triste por causa dos hormônios, aquele cara chato com ela. Aí ela resolve um dia fazer um almoço para reunir os filhos em casa. Ah, que delícia! Vou fazer um almoço bonito. Vou pegar minha toalha para botar na mesa, aquela toalha que está lá do meu enxoval. Até cheirando naftalina estava a toalha da mulher. Colocou na mesa aquela louça da visita, né? Tem isso, né? Louça da visita. Pô. Colocou lá, arrumou uma mesa bonitinha, umas flores. Falou, bom, o Joãozinho gosta de carne mal passada, vou fazer para ele mal passada. Mas o Zezinho não come carne, só come peixe. Vou fazer um peixe para o Zezinho. Porque a Maria, não sei o que, e ela faz exatamente o gosto de cada filho, porque ela viveu com eles, ela criou os meninos. Tudo bem. Domingo chega, mamãe, beijinho daqui, beijinho dali. Chega a filha, o marido, os filhos, né? O filho, a filha, os filhos. A nora, a sogra, outra sogra, cachorro, chega tudo junto, né? Aquele monte de gente. Mas ela está feliz, porque está todo mundo reunido. Senta na mesa, ela, claro que não vai sentar na mesa, né? Evidente, nessa hora ela fica na cozinha, servindo um, servindo o outro. Não é verdade? Ela não vai comer, nem come, senta no finalzinho, mas nessa hora já todo mundo fala, mamãe, tchau, até logo, mamãe, estou indo. Eu vou na casa da minha sogra, Em meia hora, resolveu tudo. Vai todo mundo embora, ela fica vazia, sozinha de novo, com as panelas todas para limpar na mesa, né? Lá na cozinha, né? E pior ainda, o infeliz do marido roncando na sala, dormindo no sofá, roncando ainda, porque tomou uns vinhos a mais. Coitada dessa mulher, pensa bem, porque o objetivo dela eram os filhos, ela preenchia o seu vazio com os filhos. A hora que o filho for embora, a hora que a casa ficou vazia, ela ficou vazia por dentro. Se ela não preenche o seu interior com Deus, a depressão vai preencher aquilo ali. É a depressão que vai entrar ali e vai tomar conta da pessoa. Então é importante você, que está, senhora,
que já está na menopausa, a senhora tem que se tratar do ponto de vista médico, tem que fazer atividade física, tem que tomar os remedinhos para diabetes, para hipertensão, tem que fazer a dieta que a doutora falou que tem que fazer, mas você tem que ir procurar o seu auxílio espiritual. Eu sempre gosto de receitar, entre aspas, as 5 pedrinhas que Nossa Senhora nos ensina em Medjugorje. Oração diária do terço, é o melhor remédio para a depressão, oração do terço. Segundo, leitura da palavra de Deus. Missa diária, se você puder ir na missa todo dia, você vá. Comunhão diária, se você puder, faça isso. E jejum semanal. As 5 pedrinhas que você derruba qualquer Golias, qualquer depressão. Porque se você vive nesse esquema, nessa situação terrível de estar sozinha, longe dos filhos, em casa, você tem que se preencher com Deus. É a única forma que você vai conseguir realmente se libertar da doença. Remédio é importantíssimo. O homem prudente não despreza remédio. A parte psicológica é importantíssima também. Você fazer uma terapia comportamental, a que for mais fácil para você. Mas o terceira perna, o terceiro lado, que é o lado espiritual, é extremamente importante para você ter realmente a cura. Bom, deixa eu botar aqui. Quanto tempo eu tenho? 15. Bom, falei para vocês, às vezes a pessoa acorda à noite e tem aquela sensação que vai morrer, né? O coração tum, 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 bate depressa, tem falta de ar, não é? Tem sensação que vai morrer, sensação de morte iminente. Ele está tendo uma crise de pânico, um ataque de pânico. E daí ele pode ter uma síndrome do pânico. Então, de repente, a qualquer momento, ele pode ter várias crises de pânico durante o dia, várias. Isso vai cansando a pessoa, você imagina. Ela vai se achando cada vez pior, né? Tem que procurar médico de madrugada, vai no pronto-socorro, chega no pronto-socorro, entre aspas, é mal atendida, porque as pessoas percebem que aquilo é um lado psicológico, não dão muita atenção, dá um remedinho, manda embora. Então aí você começa a ficar descrente de tudo. De repente você está sentindo que vai morrer, e aí chega lá e fala, você não tem nada. Aí você fala, bom, será que eu tenho alguma doença tão grave que ninguém consegue perceber e diagnosticar? Ou será que esses médicos que estão me atendendo, será que eles têm experiência mesmo? Geralmente se você vai no pronto-socorro, é médico mais jovem que está, né? Você fala, esses caras são muito novos, eles não devem saber o que eu tenho. Eu devo ter alguma coisa tão séria, e estou achando que vou morrer, eles não estão achando nada. Mas não é assim mesmo. Isso chama-se síndrome do pânico. Síndrome do pânico é muito comum, muito frequente. Cada vez mais a gente tem visto isso no dia a dia. E como cardiologista, evidentemente, que sou o primeiro que atendo as pessoas com pânico. Porque elas acham que vão ter uma crise cardíaca e elas vão procurar a gente, procurar o médico. Então a pessoa começa a chegar dizendo que tem aquelas crises de palpitação, começa a suar frio, começa a enxergar meio turvo, coração batendo depressa, respiração aumentada, e acha que vai morrer, começa a sentir que está vivendo um filme, sabe? Parece que ela está saindo do corpo e vivendo um filme. Então isso caracteriza a síndrome do pânico. Isso tudo, cadê meu livro? Está aqui, né? Deixa eu mostrar para eles. Isso tudo eu descrevi aqui nesse livro, olha, Livre para Viver. Eu mostro o que é pânico, o que é ataque de pânico, o que é síndrome do pânico, o que é ansiedade depressiva, o que é transtorno de ansiedade. Então tudo está descrito e tem alguns casos aqui que eu conto, mostrando como a importância da fé na cura dessas coisas. Ansiedade, estresse e pânico, o que a ciência diz e a fé acrescenta. Esse livro você encontra aqui, na loja aqui da Canção Nova, e para vocês que acompanham a gente pela TV,
em todo Sergipe, alguma parte da Bahia, você pode comprar através do loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. E além desse livro, eu tenho um outro livro que eu escrevi o ano passado, que é essa novena para enfrentar a depressão e a ansiedade. Fala, mas médico escrever novena, não tem nada a ver, né? Quem que escreve novena é padre, né? Acontece o seguinte, eu como atendo muitas pessoas com depressão, eu pensei o seguinte, isso talvez fosse, talvez não, isso será muito benéfico para as pessoas com depressão, porque eu captei tudo aquilo que os pacientes se queixavam para mim, dizendo, olha, eu estou sentindo tontura, sentindo que vou morrer, quero me matar, quer dizer, todo mundo que me passava, eu fiz como se fosse uma oração, usando aquelas queixas que vão seguramente, servir para qualquer uma pessoa que for ler isso aqui, como se fosse uma oração para que Deus, isso durante 7 dias seguidos. Então, a novena para a cura da depressão. Porque uma vez eu estava estudando depressão, há muito tempo atrás já, foi 2000 e pouco, 2001, e eu estava vendo que depressão, você fala, bom, mas tem uma parte da depressão, sintomas da depressão, é a ansiedade. Aquela pessoa que está ansiosa, apesar de estar deprimida, sem querer ir de casa, mas está com a cabeça voando ansiosa, não sabe o que vai fazer, preocupada com amanhã, porque a ansiedade é a preocupação com o futuro, preocupação com amanhã. Ao mesmo tempo, tem aquela tristeza grande, aquela melancolia, aquela coisa que quando o sol começa a baixar assim, no final da tarde, vem aquela tristeza, aquela vontade de não sabe, às vezes vontade de se matar, para dizer a verdade. E depois, tem um outro lado da depressão, que é a culpa, sentimentos de culpa. Que a pessoa deprimida, ela sente culpa de qualquer coisa do mundo. Se morrer um chinês na China, a pessoa fica triste, achando que é culpada. Que é culpada pela cair a queda da barreira de tudo quanto é lugar. Então, são 3 sintomas que eu fiz um triângulo que eu chamei de triângulo da depressão. Ansiedade de um lado, culpa do outro lado e embaixo melancolia. Ao mesmo tempo, nessa época, eu estava estudando a carta de São Paulo aos Filipenses. Você lembra, São Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso numa masmorra, estava acorrentado. Você imagine um cara, naquela época, numa masmorra, sem saber o que vai acontecer 1 minuto depois, Você imagina que situação terrível. Mas Paulo escrevia assim, olha, não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Isso Paulo falava. A depressão é uma masmorra, Olha o que eu falo. É uma masmorra que a gente fica preso. Mas você tem que fazer que nem Paulo falava. Não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. É difícil, é complicado, precisa ter é só a graça de Deus que faz a gente fazer isso em ordem. Mas a gente tem que tentar. Paulo diz, olha, vocês me imitem, que estou imitando Cristo. Está em Coríntios isso. Por que eu não vou imitar Paulo? Paulo, veja bem, o que você pensa? O cara preso, falar isso, bom, esse cara deve ser doente mental, retardado mental, Não, Paulo foi o baluarte do cristianismo. Paulo foi o que fez o cristianismo. E nessa mesma carta de Filipenses, ele escreve assim, olha como piora ainda a cabeça de quem está lendo, Fala, alegrai-vos no Senhor. Imagine um cara preso daquele jeito, alegrai-vos no Senhor. Claro, não é essa alegria efêmera que a gente tem aí, dessa época de carnaval, dessa bandalheira, pouca vergonha toda que acontece, desse escárnio que fizeram com a nossa igreja católica, sabe? Não é isso não, essa alegria é uma alegria do mundo, é aquela alegria interior, que vocês devem sentir. Aquela alegria que a gente sente quando a gente sabe que está com Jesus com a gente. É coisa gostosa, é uma alegria, é uma paz, Essa alegria, alegrai-vos no Senhor. E Paulo, ele fala essa carta foi fantástica para mim, sabe? Achei fantástica, fenomenal. Paulo fala assim também, prescindindo
do passado para viver o que te resta pela frente. Para curar sua culpa, sabe? Porque quando eu falo não vos inquieteis, eu estou curando minha ansiedade. Alegrai-vos do Senhor, estou curando minha melancolia. Mas como é que eu curo a minha culpa? Eu curo a tua ansiedade dando um remédio. Dou um remédio para tirar a ansiedade. Eu curo a tua melancolia te dando um antidepressivo. Curo. Porque eu tenho esse conhecimento. Mas eu não tenho o poder de curar a tua culpa. O sentimento de culpa que você tem. Só a graça de Deus que é capaz de curar o sentimento de culpa que você tem. Que a gente tem. Não tem outro jeito. Só a graça de Deus. E olha, esse triângulo da depressão está dentro dessa novena também, sabe? Essa novena eu fiz baseado nesse triângulo da depressão. Porque realmente o lado espiritual é muito importante para você ter a cura total da pessoa, sabe? Não é só medicação, não é só tratamento psicológico, você precisa da espiritualidade, você precisa de estar perto de Jesus para isso. Nós temos quantos minutos ainda? Acho que 5 minutos. Você sabe que Jesus teve uma crise de pânico no Monte das Oliveiras? Mas por quê? Cristão não pode ficar deprimido? Que a história que, não, se eu sou cristão, acredito em Deus, eu não posso ficar doente. Claro que pode. Você é gente, pô. Você é gente. Santa Teresinha ficou deprimida no leito de morte. Quantos e quantos santos ficaram deprimidos? Jesus teve uma crise de pânico no Monte das Oliveiras. Meu Deus, está aqui. Se você ler em Lucas 22:39, ou Mateus 26, ou Marcos 14, você lembra, Jesus chegou no Monte das Oliveiras, ele sabia o que iria acontecer com ele, ele tinha certeza, ele sabia, ele tentou convencer Deus, afastai-me de mim esse cálice, mas não teve jeito, aquilo era o plano de Deus para ele. Naquele momento de suprema angústia, de pavor, é isso que a palavra diz, suprema angústia, pavor, Jesus começou a suar sangue. Isso tem um nome em medicina que chama-se hematidrose. Isso acontece numa situação de extremo estresse muito grande, extrema pressão, angústia muito grande, a pessoa pode suar sangue mesmo. Mas é uma coisa muito extrema, porque arrebentam os capilares dentro nas glândulas sudoríparas, o cara começa a suar sangue. Então Jesus teve uma crise de pânico, porque ele sabia, você imagina só, Jesus sabia que ia acontecer com ele depois, ele tinha certeza que aquelas pessoas que ele gostava iam negá-lo. Pedro negou 3 vezes, todos fugiram da cruz dele, só ficou Marcos lá, né? João, né, que ficou, só, todos fugiram. Você imagina, aquela turma que estava do lado dele, durante toda a época, paparicando, de repente, tchau, ficou sozinho. O estresse psicológico que ele passou, a decepção que ele teve uma sudorese de sangue, suou barbaridade, quer dizer, ele estava fraco. Aí veio o anjo consolador, né? O anjo consolador veio, colocou Jesus no braço, e aí Jesus acalmou. Mas ele não fugiu do que estava acontecendo com ele, né? Não fugiu. E as pessoas, não é porque você tem Deus com você, que você não tem doença. Ah, meu Deus, por que minha vozinha tem câncer, ela é tão boazinha, reza direito, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. O Padre Léo, por exemplo, vocês conheceram o Padre Léo, né? O Padre Léo, eu cuidei do Padre Léo desde o momento inicial da doença dele, que nós estávamos em Angra dos Reis, eu e a Gisela, numa ilha longe, na casa dos amigos, quando me ligaram, depois de uma tremenda confusão, você lembra? Você foi para lá, para cá, conseguimos conversar com o pessoal lá que estava em Cachoeira, e aí no dia seguinte a gente foi subimos lá de Angra dos Reis, viemos, fomos até o hospital que ele estava internado. Desse momento, até o momento que nós fechamos o caixão dele, eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que se
santificou com a doença. Então, a doença, ela santifica as pessoas às vezes. O padre, ele nunca reclamou, ele nunca se lamentou. Ele chegou para mim, primeiro dia, quando eu peguei, levei ele lá para o hospital em São Paulo, que quando eu cheguei aqui, lá em onde que era? No hospital lá em Frei Galvão, eu cheguei para ele e falei, padre, olha, você está com um problema, que eu tenho uns nódulos todos aí, preciso resolver. Ele falou, Roque, onde você quiser ir, eu vou. Tá bom, então vamos para São Paulo. Levei ele para São Paulo, depois que eu fiquei no diagnóstico, falei, padre, eu estou com o seu diagnóstico. Ele falou, me fala, não minta para mim. Aquele jeitão dele, sabe? Não quero saber de conversa, fala. Falei, padre, você tem um câncer, esse câncer é muito grave e normalmente as pessoas, 50% das pessoas morrem em 3 meses. Quer dizer, a chance que ele tinha de morrer em 3 meses era grande, enorme. Ele falou, tem problema, Roque, aquele jeito, exatamente daquele jeito, não é problema não, Roque. Eu vou aproveitar todos os segundos desse meu câncer para daqui sair um padre santo. Isso que ele me falou, um padre santo, ressurreto, porque era a época da quaresma. Eu olhei e falei, nossa, será? Sempre médico é fogo, né? Você sabe dos problemas todos médicos, né? Eu falei, nossa, o que esse cara vai sofrer? O que ele vai passar? Eu estou vendo já, né? E olha, ele passou e sofreu. Sofreu porque, além de tudo, eu fiquei num desespero tão grande de querer ajudar, de querer tirar ele daquela coisa, porque eu já conhecia o padre antes, eu tinha tratado da mãe dele, a gente tinha uma ligação legal, ele fez o prefácio de um dos meus livros, então eu gostava muito dele, já antes disso. E olha, eu me esmerei o máximo, eu trabalho dentro de uma academia, de um hospital que tem uma academia de medicina, só tem gente top, né? Profissionais de primeira linha. E eu conversava, chamava todo mundo que eu podia, que tivesse um problema, eu chamava o melhor especialista para cuidar ele daquela parte. Coitado, ele fez exame de tudo que você imagina, tudo que você possa imaginar. Olha, ele durou 10 meses. Foi um sofrimento enorme. Pra você ter uma ideia, ele, em coma, ele levantava a mão assim, ó, como se estivesse levantando a hóstia. Em coma. Aí ele faleceu, né? Foi uma tristeza muito grande que nós participamos disso tudo. Mas para mim ficou uma coisa muito clara, sabe? Eu convivi com um santo. Eu convivi com uma pessoa que se santificou com a doença. Olha, hoje eu peço a intercessão do Padre e eu consegui já tanta coisa boa. Eu me emociono porque foi uma situação muito triste para nós, né? Mas o Padre está no meu coração, está no coração de vocês. E vocês têm que pedir a intercessão dele, porque a gente ainda vai. Nós vamos para Roma no dia da santificação do Padre Léo. É a minha vontade. Deus me ouça. Bom, vamos rezar para o Padre Léo. Eu agradeço a vocês, muito obrigado. Amém. Eu queria que você